do spinning. Não dá para ver um jogo insuportável desse jeito, que não se cria nada em 210 minutos contra o minúsculo Lanús. Eu voto com você já, Pilhado e Viga, porque eu tenho pergunta pro Pilhado. Ele questionou a escalação do Flamengo, mas era uma escalação que o torcedor tava pedindo, né? Ali o Danilo, o Léo Ortiz no banco, o Alexandre tava mal, mas o Ayrton Lucas foi muito mal hoje também. Enfim, já eu volto com você, Pilhado. Não sei se ele tá ouvindo aí ou só o Viga, né? Acho que é só o Viga que tá ouvindo, mas já o Viga repassa aí as perguntas. O Pilhado volta já com o Viga, mas Bruno Prado, derrota do Flamengo no Maracanã. Bom, boa noite a todos aqui no Canelada. Daqui a pouco volta o Pilhado, o Viga, talvez o senhor Jorge Jesus também, né? Meio que ele foi bem. E tem todo o direito. Tem algo a dizer, né? Tem algo a dizer. Ele estava querendo falar ali desde o início e deu a sua palavra, né? Eu gostei. Mas assim, foi, como todo mundo falou aqui, né? Foi um jogo realmente muito ruim do Flamengo, né? Um jogo em que o time teve muita dificuldade para criar, ficou um tempão com a bola no pé, criou muito pouco, só conseguiu os gols de pênalti, tentando nos cruzamentos, principalmente nas bolas paradas. É um time que começa o ano em dificuldade ali, talvez da parte física, sim, né? Porque não teve pré-temporada, terminou dia 17 de dezembro, voltou mais cedo. E depois ele começa a ter problemas, acho que a princípio, como eu falei, na parte física, depois começa a ter outros problemas. Talvez a questão de concentração, você dá uma relaxada, termina o ano, ganhou tudo. E agora tem o problema também de confiança e também nesse momento de formação de equipe, né? O Filipe Luís está procurando uma maneira de jogar melhor nessa temporada, ainda não conseguiu. Mas agora mistura tudo, né? Parte física, parte de confiança, parte tática, parte técnica de alguns jogadores. Essa questão do ataque, ela é antiga, ela não é desse ano. Ano passado o time conseguiu vencer mesmo assim, mas já há um bom tempo os atacantes do Flamengo têm essa dificuldade. O Arrascaeta fez muitos gols no ano passado e tirou o time de algumas situações difíceis. Os zagueiros fizeram muitos gols no ano passado. Esse é um problema realmente que tem já mesmo na temporada que o time venceu muito. E agora é um time que já está super pressionado no início do ano, né? Depois de um ano muito vencedor, de um ano muito bom do Flamengo. E vai ter que reverter isso jogando no campo. Competições que não são tão relevantes, na teoria, a Supercopa, a Recopa, o estadual, elas vão ganhando peso porque o time está mal. Agora uma final de estadual, muito provável contra o Fluminense, vai ganhar um peso muito maior do que teria. Esse início de temporada do Flamengo, eu citei aqui quando o Piperno estava comentando do início do Vitor Pereira, em relação aos resultados é muito parecido. O Vitor Pereira, claro, não tinha o trabalho que o Filipe Luís teve no ano passado. O Vitor Pereira assumiu em 2023, depois que o Dorival Júnior saiu, mesmo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas é muito parecido, né, o início de ano. Um ano vencedor em 2022, a diferença foi que trocou o técnico, e aí começa mal o ano, perde a Supercopa pro Palmeiras, aí tem o Mundial, perde pro Al-Hilal, não era o Al-Hilal de hoje, era o Al-Hilal do Carrijo, do Michael, do Cuéllar, do Ramon Dias de técnico, e aí perde a Recopa pro Independiente Del Valle, dentro do Maracanã, depois perde a final do Carioca pro Fluminense, tomando 4, depois de ter feito 2 no primeiro jogo. E o Vitor Pereira acabou caindo. O Felipe tem um crédito e deve ter esse crédito. Acho que o Filipe Luís é um cara muito capacitado, é um cara, ele é o cara mais indicado para resolver os problemas que o Flamengo tem esse ano. Mas vão começar a pressionar, já estão pressionando também o Filipe Luís. Então o Flamengo tem que reagir o mais rápido possível, mas nesse momento parece muito distante. Em todos os fatores, físico, técnico, emocional, tático, o Flamengo vai crescendo a bola de neve e o Flamengo começa a ter problemas que pareciam muito distantes, né? Porque agora é um time também pressionado. Foi uma atuação muito ruim do Flamengo de novo, né? Assim como tinha sido no primeiro jogo, com vários aspectos que a gente citou na semana passada, ao longo dessa semana, que se repetiram, né? A vulnerabilidade defensiva do Flamengo chama muito a atenção nesse momento. São 14 gols sofridos nos 10 jogos que o Filipe Luís escalou o time titular. Só 2 vezes o Flamengo deixou o campo sem ser vazado. Contra o Vasco, o primeiro jogo, e contra o Madureira, que tá na conta, mas não dá pra tá, né? Muitos gols de cabeça, de escanteios, né? Bolas levantadas na área, escanteios ou cruzamentos. Desses 14, 50% foram de bolas levantadas na área do Flamengo, o que era um fundamento que o Flamengo dominava na temporada passada, né? Defendia muito bem a área e tinha até uma artilharia pesada também nas bolas paradas, com principalmente o Léo Pereira, mas com gols do Léo Ortiz também, entre outros. É um Flamengo que dissolveu defensivamente, que cede várias oportunidades ao adversário, mesmo um adversário que joga para se defender.
defender ao longo dos 90 minutos, como foi hoje o Lanús, né? O Flamengo dá de presente uma oportunidade aí para que o Lanús pudesse abrir o placar no gol do Castilho, um erro ali dividido, compartilhado entre o Rossi e o Ayrton Lucas. O Rossi, que aliás erra demais na questão da saída para o jogo, né? Não é a primeira vez, acho que tem um pouquinho sim de autossuficiência dele em alguns desses lances. Ele estava lá no meio do campo, numa jogada que o Lanús não estava todo plantado dentro da própria área, tanto que a bola sobra para o Castilho poder marcar, como foi no lance do primeiro jogo. E ofensivamente, de novo, foi um Flamengo com muitas dificuldades para finalizar, para criar de fato jogadas perigosas, né? O Felipe vem com Plata, Carrascal, Samuel Lino, além do Arrascaeta, tentando ter um ataque de mobilidade, de muita movimentação para gerar oportunidades, mas não consegue, né? Isso acaba não surtindo efeito. Não é um Flamengo que empilha chances, que faz do goleiro adversário o melhor jogador em campo. Se a gente até pegar a prorrogação, por exemplo, o Flamengo finalizou uma vez nos 20 minutos da prorrogação, né? Nos 30 minutos, perdão, da prorrogação. Claro que já estava mais cansado, mais desgastado, mas tampouco ao longo do jogo foi um Flamengo que teve várias oportunidades. 19 finalizações nos 90 minutos, pode até parecer um número alto, mas para um time que teve 80% de posse de bola, 85% em alguns momentos, não é. Então é um Flamengo que erra muito defensivamente, é um Flamengo que não consegue ser letal ofensivamente, que tem atacantes que têm uma certa alergia a marcar gols e vai sofrendo, e esse sofrimento vai sendo prolongado, né? A gente conversava aqui semana passada que a vitória poderia trazer um pouquinho de confiança, embora o título não fosse o principal objetivo do Flamengo na temporada, não é ganhar a Recopa, né? Mas óbvio que seria ótimo vencer. Nem isso o Flamengo conseguiu e agora vai ter ainda mais pressão para decidir o Campeonato Estadual, que também não é um grande título, mas se perder mais esse, já serão 3 vices nos primeiros 3 meses do ano.